Bom dia aí, pessoal, para vocês que estão entrando aí no meu Facebook, sejam todos vocês, todos muito bem-vindos, ok? Bem, para quem não me conhece, eu sou José Vasconcelos, do livro O Meu Pé de Laranja Lima, um livro muito conhecido, que rodou o mundo inteiro, virou história infantil agora na Coreia, e em Portugal foi feita uma nova novela, só que desconstruindo a verdadeira verdade em questão do meu livro O Meu Pé de Laranja Lima. Inclusive, nós também temos o filme de 1970, gravado muitas das cenas na Estrada dos Teixeiras, em Jacarepaguá. E também temos a região da Capela, onde você vê no filme eu indo para a escola presenciando o carro do Portuga. E também você vai ver a escola, que eu entrego flores para a professora, que é aquela mesma personagem que você vê no filme, que já tive um encontro com ela há muito tempo atrás na Taquara, lembrando como uma das minhas professoras que eu gostava muito, a qual eu entreguei flores. Infelizmente dessas pessoas eu só recebi espinhos. E a escola que você vê eu levando flores é a Francis Raime, no Pau da Fome, em Jacarepaguá. Cenas que eu vivenciei no Rio e onde você também tem várias histórias antes do surgimento deste livro, de lugares que eu passei, lugares que eu vivi, lugares que eu conheci, que hoje, se nós passarmos por esse lugar, já não estará da mesma forma, porque hoje que nós só vemos nessa evolução, nessa nova geração, prédios e condomínios espalhados para tudo quanto é lugar, assim como Jacarepaguá, que virou terra de Lampião, que nem Maria Bonita quer ir para lá. Uma guerra de milícia, uma falta de respeito, uma falta de amor ao próximo, onde o domínio, o poder em questão do dinheiro está se manifestando no Rio, em Jacarepaguá, que se iniciou no Rio das Pedras. O único lugar que ainda não foi atingido e afetado é a cidade de Deus, próxima a Taquara, no Rio de Janeiro. E bem, deixa eu dizer para vocês, eu estava compartilhando um vídeo aí de José Mauro de Vasconcelos, né? Em questão das histórias, que ele começa a comentar em questão do meu livro, onde ele se põe como autor em questão do que ele viveu na infância, quando criança, sendo que a história era minha, e ele descrevia a minha história, não só naquilo que eu narrava e que ele gravava, juntamente com informação de outras pessoas que escreviam devido à convivência, onde criou esse livro, juntamente com a Ivani Ribeiro, que fez a adaptação para a novela, e também é minha professora predileta, que é a professora Cecília. A Ivani Ribeiro, ela sabia do trama, ela sabia da desorganização, ela sabia da falsidade, ela sabia da mentira, ela sabia dos enganos, ela sabia que eu iria passar por esse processo. E, inclusive, também tem a participação de Benedito Ribeiro, que deve ter algum vínculo ao lado dela, ou como ex-mulher, ou como irmão. Também me traz a lembrança de Mazzaropi, o último momento que eu conversei com ele na linha do trem, que inclusive é posto um tio, aonde se despede de mim, logo se passa um trem, e aí eu continuo a estrada. Né? Ali foi algumas revelações que eu tive ao lado dessas pessoas, a qual hoje, trazendo para o meu livro, resgatou as minhas memórias que foram tentado tirar naquela época devido aos acidentes que houve, tá? Em Nova Iguaçu, né? Em questão da morte do Milton, onde eu fiquei em coma, que eu achava que era o trem, né? Devido à fascinação e o desejo, e por gostar muito de trem, né? Onde eu dava o nome do meu trem, que era o trem cargueiro, que passava em Nova Iguaçu, que é o trem campeão, né? Que inclusive cenas da novela foi gravada em Nova Iguaçu, né? E partes em outras regiões. Passei por todos esses lugares, convivi em muitos momentos, brinquei nos prédios da Manchete, lembro do prédio de Jeremário Dantas, eu lembro do prédio Visconde Assé quando eu morei quando era criança, né? Antes também da história, questão da evolução, do desenvolvimento de Jacarepaguá da Taquara, na Estrada Teixeira, Apiacás, né? Rio Grande, Pau da Fome, Santa Maria, né? Toda essa região eu cheguei a ver todo o desenvolvimento e a transformação de que hoje nós estamos vivenciando nessa terra do Egito, que só se vê
Faraó, né? Lembro do terreno da Plim Plim, né? Quando eu ia ao lado do meu pai, que era só terreno e se havia poucas regiões em questão do cenário, hoje que nós vemos na rede Plim Plim, em questão da evolução que desenvolveu aí no Rio de Janeiro. Então, quando eu vejo a reportagem, né, em questão de José Mauro de Vasconcelos fala, eu fico lembrando, né, dos momentos ao lado que eu tive ao lado dessa pessoa, que eu achava que era meu pai, né, e era só um amigo. Eu, no momento do pé de coquinho amarelo, né, onde eu contava minhas histórias, em questão do que eu venciava ao lado da família e minhas aventuras, e ali eu sofri abusos, né, porque quando você vê o Pé de Laranja Lima falando, né, muito faz lembrar a voz de Fausto Rocha, mesmo tempo de Raul, que é o, o Fausto Rocha, e também me faz lembrar, né, de José Mauro de Vasconcelos e seu Luiz, que era o dono da vila, onde eu sei que também estava escrevendo um livro, né? Então, quando descobriram sobre a origem do livro, em questão da minha história, em questão do que eu revelava e em questão do que o livro trouxe, aí foi devido ao coma que eu tive com o acidente, eu passei por um processo de hipnose com o olho grego, que é de instituições, onde utilizaram desses meios para colocar minhas lembranças como se fossem sonhos e outros como lembranças, né? Aí depois que eu vi o filme, né, quando eu vejo a Jandira tacar minha cabeça na parede, né, quando eu chamo ela de puta, de vagabunda, né, por causa dos atos que a Georgette vivenciava ao lado de militares, mantendo relação para ganhar dinheiro, logo após que o Milton ia trabalhar, e logo depois fez isso também com o marido atual, que é o Ronaldo, né, porque segundo as informações que eu tenho, algumas famílias mantinham-se, se prostituíam, né? Então eu digo pela Georgette e pela Jandira, não a personagem da minha novela e do meu livro, mas irmã da Georgette, que mora na Praça Jauru, né, na Taquara, né, onde eu também peguei o desenvolvimento, a evolução, os prédios do Cafundá, eu lembro de tudo aquilo ali, antes de tudo aquilo ali se formar, né, os terrenos e ruas que só havia esses terrenos. E aí a gente conversando, eu gostava muito sempre dela e a família sempre a desprezava. E daí um dia eu fui na casa dela e a gente conversando e ela me revelou que na época que ela era adolescente, jovem, ela era prostituta, né? Aí eu fui revelar isso tudo, né, nos meus vídeos ao vivo, quando eu descobri sobre a origem do livro, e isso ficou, aí eu fui entender, né, em questão da Georgette, né, dos atos que ela fez no passado. Claro que a gente não vai generalizar isso e trazer isso como desculpa pelos atos e questão dos erros que cada um cometeu, mesmo porque eu não posso responder pelos erros de ninguém. Eu respondo pelo que eu vivi em meio a tanta confusão em questão do que essa família fez para ocultar em questão do medo do que eu viesse a público e revelasse do que houve no passado, porque eles desconstruíam a minha história e me colocavam como mentiroso para que ninguém viesse acreditar em mim quando eu viesse falar algo sobre a família. Então, quem está aqui no meu Face, tem alguns personagens aqui que faz participação, como a Rosângela, filha da tia Hilda, a Rosângela, filha da dona Sebastiana, o Adão, né, foi criado pela Rosa. Então, quando eu vejo, quando o José Mário fala assim, minha mãe é analfabeta. Quem conhece a dona Abigail, em Teixeira, é analfabeta. Aí quando eu descobri sobre o livro, né, que eu comecei a ficar naquela paranoia, né, de tudo, tudo aquilo que eu vivi, meia perseguição, devido às revelações que eu fazia, as dores, a ansiedade, depressão, coisas que eu não desejo para ninguém, que a depressão ela não é uma dor no corpo, porque no corpo você alivia com remédio, eu não precisei tomar remédio. Ela, para ser curada, né, só na alma, e só quem pode curar, porque a dor é na alma, aí só quem pode curar é Deus. E eu fui conseguindo lutar devido ao conhecimento da Bíblia, em questão de Deus saber, em questão de que Jesus passou e muitos passaram, nos dando exemplo também, né, porque eu fui ensinado, né, a batalhar e a lutar a meias diversidades, sempre paguei minhas dívidas, sempre fui honesto com as pessoas. Trabalhei, criei meus filhos, né, cuidei da minha ex-mulher até uma certa idade, devido a calúnia, e essas coisas que não precisa voltar atrás, porque eu já contei nos outros vídeos que você vê no meu canal do YouTube, que é a Turma da Luluzinha dos Anjos. Lá tem alguns vídeos que eu faço, né, um vídeo que eu faço
voluntário, como eu estou fazendo aqui agora. E aí eu cheguei lá nos Teixeira, onde foi o cenário do meu filme, né? Aí eu cheguei pra Zaninha, que é a irmã da Rosângela, filha da tia Hilda, que a Zaninha, ela sempre foi minha amiga, eu sempre gostei muito da Zaninha, a gente sempre teve uma amizade muito legal, né? Nunca tive problema nenhum com a Zaninha. E se tinha, né, só teve, foi um ato em questão do que houve, uma questão de um telefone, uma falta de pagamento, alguma coisa assim, mas a gente, isso não acarretou a nossa amizade. E eu encontrei com a Zaninha, né, que na época eu trabalhava com a Embratel, né, então vendia o telefone, então havia problema nas contas, ela tirou um telefone para mim, aí não, houve uns problemas, mas né, tudo graças a Deus andou bem. Aí eu cheguei para a Zaninha e falei assim, Zaninha, vem cá, tu sabe da história do livro Meu Pé de Laranja Lima, não sabe? Ela falou, sabe, tu sabe que essa história é minha, né? É minha história, eu sou o Zezé. Ela é, Paco, que Paco é meu apelido lá nos Teixeira, que foi dado pelo seu Cílio, devido a copiar os personagens do Jiraya. Aí Paco, tesouro do século, né? Ele falava isso e realmente, né? Eu na época eu não gostava desse apelido e hoje me acostumei, né? E lá muitos nos Teixeira, onde foi o cenário do meu filme, na Taquara, me conhecem como Paco. Aí eu peguei e falei assim, Zanem, esse livro é meu, né? Ela falou, você é, Paco. É a sua história com a sua família. Aí eu comecei a pesquisar no canal do YouTube, aí vi matérias no jornal dizendo que tirou meus direitos autorais e passou como Romance das Filhas, que até hoje ninguém entende o porquê isso foi feito, né? Aí comecei a ver que no livro estavam dizendo que a Godoy estava morta. A Godoy está viva, ela leva o nome de Godoy no Facebook dela, que é o Vicente Florinda de Oliveira Matos Godoy, por ser casado com Vicente de Freitas Godoy, que trabalha na Rede Plim Plim, onde foi exibido o meu filme, onde a participação das gravações eu tive presente em São Paulo, ao lado da Godoy e do Diogo, que no caso é o Vicente. E aí, então assim, eu comecei a procurar família, todos eles trancaram a porta para mim. Só vi pessoas, empresas, lojas, igreja, tudo se levantando contra mim. Não havia um para estender a mão, era pouco, bem pouco nesse caminho, né? E eu revelando no YouTube, construindo quebra-cabeça, tentando entender o que a família fez, né? Criaram situações para me deixar desempregado, para que eu não pudesse ter dinheiro para poder pagar minha pensão e assim pudesse me privar dos meus filhos e utilizar de alienação parental, né? Porque ou eu pagava aluguel ou eu pagava pensão, né? Ou eu ia para a rua, né? E independente das nossas brigas, minha mulher, eu sempre cuidei dela, sempre criei, eu que comprava as roupas dela, eu que pagava as contas dela com muito orgulho, pagava transporte para a escola dos meus filhos, né? Roupas eu comprava, eu que ensinei a ler e escrever, botei numa das escolas que eu estudei, que é a Francis Jaime, onde foi o cenário do meu filme, né? Cuidei da minha filha até uma certa idade. Tentei de todas as maneiras me aproximar, dei telefone, dei celular, minha filha tentava ligar da escola para mim, as pessoas tentavam fazer, e as portas se fechando, todos se fechando, e a família, né, que poderia estar ali do lado, né, ensinando meus filhos, explicando, tentando ajudar, todos viraram as costas, ainda utilizaram de malícias, porque assim como fizeram com meus filhos, fizeram comigo com a Georgette, né? Quando uma vez eu falei que ia matar a Georgette, eu era uma criança bem pequenininha, e a Godoy, ela pegou e falou assim, Zezé, se eu tivesse uma mãe como essa, eu pegava uma faca e matava. A Florinda falou isso. Aí eu botei esse aquilo na cabeça, por eu gostar muito dela, e falei a mesma coisa. Mas depois que eu falei aquilo, que eu acho que deu uma consciência, eu vi que aquilo era um erro, aí eu fui lá, tentei conversar, pedir perdão, mas a Georgette guardou isso no coração e criou uma mágoa, achando que era o desejo meu, mas somente falei as palavras que a Florinda trouxe para mim. Então, assim, e as coisas começaram, sabe? A Georgette nunca esteve presente, nunca se fez mãe, né? E me fez lembrar da Baby Garrosh, que é a Jandira da novela, os momentos que eu tive ao lado dela dos Teixeira, com as mesmas roupas, do mesmo jeito. Por isso que eu falo que a Jandira era careca, porque a Georgette, ela cortava aquele cabelo tipo asa delta, né? E a Jandira veio com aquele cabelo grande como você vê na novela. Então eu achava aquilo estranho, por elas duas ser parecidas. Na época, sabe, não sabia diferenciar uma da outra. Acho que uma já estava casada, né, com o Milton em Nova Iguaçu, e a outra estava solteira, que nesse me trazer a lembrança tinha algum envolvimento com Fausto Rocha, né, como você vê na novela. Então as pessoas tinham as duas mesmas personalidades, mesma ação. Só que quem me agredia era a Georgette. Eu não lembro de agressão com a Baby Garrocha, eu não lembro dela me bater.
Eu só lembro de levar livros de poemas, quando ela morava nos Teixeira lá em cima, que inclusive ainda existe a casa até hoje, que vai para Realengo, né? Sempre pegava os livros de poesia da minha irmã, levava para lá. Então, assim, só quem pode responder o livro, né? Tanto que eu falo sobre o cenário, sobre onde foi gravado, sobre a localidade, sobre a escola, né? Porque até aí eu não sabia de nada, só fui saber depois que eu descobri sobre o livro, o filme, e depois fui buscar os livros, porque o livro ele contém mais informações do que na novela e no livro, né? Que só eu posso mostrar quem é cada autor, porque os autores estão vivos, né? Seu Paulo já faleceu, Benedito Ribeiro, né? Infelizmente a tristeza, né, o consumia, mas pela ação de um gesto da energia da minha alma, ele foi liberto através de um sonho a qual Deus me deu devido a ele estar angustiado e preso no mundo e não querendo atravessar. E depois do abraço, a alma dele se libertou e ele foi para o céu, mas infelizmente a tristeza de um pai, né, saber aquele filho que ele gerou, que ele botou no mundo, se levanta contra ele. Então você pega essas histórias, na história de Davi, quando o filho tentou tomar o trono do pai e ser mais do que o pai, e o preço que ele pagou, né? Você vê tudo isso na Bíblia. Aí as pessoas, né, estão mudando os valores da Bíblia. Hoje tem pais que mantêm relação com seus filhos, estão engravidando as suas filhas, irmão mantendo relação com o próprio irmão, sabe? Padrasto abusando dos filhos e a mãe concedendo, sabe? Uma falta de respeito, uma falta de amor em questão das faltas de valores, aonde agora a Bíblia está sendo mudada, estão criando história para aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância até aqui, em questão de amor e respeito daquilo que Cristo passou para nós. Não precisamos que os discípulos ou os profetas sejam feiticeiros, magos, como nós vemos nas histórias contadas aí nas mídias, nas redes sociais, onde muitas pessoas estão sendo contaminadas. É por isso que a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriará. É como se fosse naquela época dos super amigos, né? Dizendo que os androides, que os ETs, que os extraterrestres, né, que estão invadindo a Terra, uns eram feitos de máquinas, outros feitos de essas coisas científicas, onde acabavam querendo tomar o poder e era uma luta humana contra a própria guerra. E a palavra de Deus, ela não muda, ela é sempre a mesma. Infelizmente, as pessoas estão mudando a palavra de Deus para se auto-encaixar em cada benefício. Eu vou te dar um exemplo aqui, o exemplo da amante. A mulher é casada há anos, tem seus filhos, aí a amante vai lá, continua mantendo a relação com seu marido, também tem seus filhos, aí agora a lei se torna para as duas devido à geração, ou até mesmo se não tiver, a amante também vai ter direito, mesmo não tendo filho. Porque foram leis criadas para poder se as pessoas se encaixarem nesse processo em questão dessa evolução em qual nós vivenciamos no mundo de hoje. Então tira o conhecimento, tira a história, tira os livros, tira a escola, tira as creches, tira a educação, entendeu? Onde a modernidade está se fazendo presente, as pessoas estão perdendo seus valores e a sua essência, né, se manipulando pelas redes sociais através daquilo que passa. Eu, quando eu vejo os vídeos, quando mando, é porque muitas coisas que os influenciadores ali falam é coisas, histórias que eu vivenciei no meio da família e batem com as histórias em questão do que eu conto através do que houve no meu passado. Não que isso me preocupe em questão do meu passado, porque o meu passado é passado, só se serviu de aprendizado, onde Deus me mostrou que nem todos que estavam do meu lado eram meus amigos. Então não pode uma boa árvore dar frutos maus. Então Deus um dia ele balança a árvore, sacode a árvore e aquilo que é bom permanece e o que for ruim é jogado fora. Então infelizmente a vida é assim. Então, quando eu fiquei vendo a cena do Portuga, né, do José Mauro de Vasconcelos, fiquei assim, surpreso. Eu lembro dele, eu lembro do pé de coquinho, eu lembro quando ele mandava sentar no colo dele, né, onde ele acabava mantendo relação, ainda era criança. Ele fala que tinha 5 anos, realmente, eu tinha 5 para 6 anos naquela época, né? Então, assim, ele pega as histórias como foram dele. Aí eu fico pensando assim, será que ele pegou a história? Porque devido aos atos de pedofilia, os crimes que foram cometidos naquele passado, devido à questão desse meu livro, em questão do poder, em questão do que minha história favoreceu a muita geração em questão de ter vivenciado as mesmas coisas, em questão de aprendizado,
Aí, para eu não vir a público e não revelar o que houve no passado, e questão do que a família fez, e os amigos da família fez, e questão das covardias e das humilhações e da maldade quando eu era criança, aí questão da hipnose tirando as minhas lembranças e trazendo essa nova história para poder criar essa manipulação que hoje rodou o mundo inteiro e muitos foram enganados achando que a história era de José Mauro de Vasconcelos quando criança. Será que ele poderia ser meu pai e se colocou no lugar para poder o livro dar continuidade? Né? Ou meus amigos, né, que foram falecidos não puderam ter essa oportunidade porque um mau caráter roubou a minha história se colocando como autor do livro? Como as pessoas que eu tenho como lembrança, como Dionísio, que faz o Portuga da minha novela, a Ivani Ribeiro, que faz a professora Cecília, inclusive eu tenho uma foto da Ivani Ribeiro mais nova e da professora Cecília, a personagem, onde que você vê que as características, as aparências são iguais, que era minha professora predileta. Aí vem Fausto Rocha, que era meu amiguinho, né, que eu também contava minhas histórias, né? A Georgette, que a Baby Garrush representa tanto a história dela quanto a da irmã, né? Aí você vê a Godoia, né? Se você ver no filme eu vou chamar Glória e Godoia. Godoia, né, era a irmã, né, que eu gostava muito e eu sofria maus tratos por ela e pela Lili. E Glória era minha irmã predileta, né? A qual você vê. Então eram duas irmãs, Glória e Godóia. Segundo a minha avó, que eu chamo de mãe, que é a dona Estefânia, que é a dona Petronilha, ela diz que no caso que pode ser irmã ou ter algum parentesco com Mazzaropi, que eu tenho como tio, né? E é meu tio. Aí você vê tudo isso, né? Então, assim, tiraram todas as informações, tiraram todo o conhecimento, não vou prolongar, né? Então, assim, é muita coisa, é muita informação em questão desse passado. Então, não que isso venha a valer. Então, quando o livro que teria que vir para minha mão, tudo de direito e tudo, José Carlos brigou, né, com a família, dizendo que eu era muito criança para pegar essa responsabilidade, que ele passaria a tomar essa responsabilidade e pegou parte da autoria do meu livro junto com a Baby Garrucha, que copiava a irmã dela, e o Totó e a Godoy, né, que sempre teve envolvimento com a Rede Plim junto com o Diogo, que é o Vicente de Freitas Godoy, e junto com seus amigos de mau caráter, questão do Aldinho, né, o Genê, né, o Alexandre Fialho, né, pessoas que hoje não estão vivas, como Ailton, entre outras pessoas, né, essas pessoas se reuniram, né, juntamente, criando um ritual e um pacto satânico, né, onde ele me pegaram ainda criança, o Alexandre Fialho, e me jogou para dentro do quarto da Marinette, que era na vila que nós morávamos, me jogou para dentro do quarto da Marinette, eu era muito criança, onde quando eu entrei o quarto estava escuro, havia muitas velas e uma estrela de um pentagrama, né, com um livro preto, uma cabeça de uma caveira e um homem sentado vestido de tranca-rua, né, né? E com um cajado na mão, no formato de um pênis, e um batuque como aquele de índio, tamborzinho, né? Que você batia assim, né? E conforme ele batia, os homens abusavam do meu corpo. E não era um homem, não. Eram vários, como Marcos, né? Que hoje trabalha no Guanabara, né? Entregando compras na casa das pessoas, que fica em Jacarepaguá, na Praça Jauru, né? Esse Marcos também, juntamente com a família, né, Fialho, né, que são os homens, se reuniram dentro desse quarto, junto com Alexandre Fialho, e utilizaram desses abusos dentro comigo, onde eu corri para o banheiro ao lado, que era um banheiro compartilhado entre os quartos, tomei um banho, não tinha nem toalha, nem sabonete, peguei um sabonete da pia e me lavei, né? E eu lembro que quando o Alexandre Fialho me jogou para fora, né, do quarto, que eu corri para o banheiro, né, para me lavar, ele olhou para a janela do seu Luiz, né, e mandou correr. Aí eu me lavei. Depois que eu me lavei, que eu botei a roupa, eu corri para o casarão, para a casa do seu Luiz e da dona Estela, né, e comecei a gritar. Eu era criança, falei, tio Luiz, tio Luiz. Ele fala, meu filho, tio Luiz, tio Luiz.
e comecei a chorar, abracei, tio Luiz estava deitado, seu Luiz estava deitado na cama, ele era alto, né? Ele estava deitado na cama, né, virado de lado, e eu chamei ele e comecei a gritar, tio Luiz, aí ele se levantou, puxou uma cadeira, como tem essa cadeira apresentada na novela, né? Ele sentou, me botou sobre a perna dele, eu abracei e comecei a chorar. E chorava muito, mas chorava de soluçar. E eu lembro que ele me perguntou, meu filho, o que que houve? Sua família te bateu? Eu, não, tio Luiz. O que que está acontecendo? Conta para mim. Nada, tio Luiz. E chorando, secando o rosto. Nada, tio Luiz. Deixa pra lá, né? Porque como eu me passava como mentiroso e o medo de revelar e a família ficar contra mim, né, devido aos que os amigos manipulavam, eu deixei pra lá e aquilo foi caindo no esquecimento. E quando veio a descoberta sobre o meu livro, em questão do que houve no passado, que o Alexandre Fialho, ele é filho do tio Edmundo, do filme, que me compara como José, né? Que você vê ele me comparando logo depois que eu leio o jornal. Então ele é o filho do tio Edmundo. Então essas pessoas, para ter posses, partes, dinheiro, né, envolvimento nesse crime de onda, eles distribuíram o dinheiro do meu livro para instituições, empresas, comércios, política, governo, né? Está espalhado. E hoje meu livro, devido ao que eu sofro, eu posso dizer com toda sinceridade, com toda certeza, que hoje o meu livro, o meu Pé de Laranja Lima, devido aos crimes e o ato, questão do que eu sofri de pedofilia no meu passado, hoje alimenta uma rede de pedofilia, devido ao valor que tem. Em Portugal foi feita uma nova novela, né, onde desconstrói a minha história. Você vê que a Baby Garruche, né, que fez a Jandira da novela, hoje é uma das donas da Band. Mora em Portugal, na cidade de Lisboa. Cidade que, nas minhas lembranças, são a origem onde eu nasci. E você vai ver também no segundo filme, né, que foi adaptado pela Rede Plim Plim, que você vê no Netflix e até mesmo no canal do YouTube, que é o meu Pé de Laranja Lima, né, o segundo filme adaptado. Você vai ver o Portuga sentado na mesa comigo enquanto lanche, ele dizendo, eu pergunto sobre a caneta, ele conta a história da caneta e diz que a caneta é uma herança de pai para filho, né? Então você vai ver depois, nesse mesmo filme, num lugar que tem uma obra, alguma coisa assim, você vai ver essa caixa, numa caixa, a caneta de ouro, alguns pertences, alguns documentos sendo jogados dentro da lama, né? É isso que estão fazendo com o meu livro. Então foi por isso que Deus permitiu que eu não fizesse parte dessa história, porque eu não poderia me contaminar com tanta maldade. Então, Deus então tira daquilo que não é para estar no nosso caminho e começa a acrescentar com coisas boas. Foi difícil para mim porque foi um trauma, né? Porque saber que veio das pessoas que eu mais amava, da própria família, porque dos amigos eu poderia relevar, mas da família, né? Saber que hoje, se duvidar nem dessa família eu faço parte, porque eu não vejo tanta maldade, tanta ruindade. Minha ex-mulher faleceu e a Lili, que é a Hilda, né? Tá lá com seu cachorrinho dizendo amiguinho, enquanto minha ex-mulher faleceu e meus filhos estão lá sofrendo com a dor da perca da mãe. Meu filho lá revoltado, mentindo e dizendo atrocidade, ainda dizendo que o padrasto tem envolvimento com bandido e com milícias de Jacarepaguá lá do Jordão, onde meu próprio filho diz que está me ameaçando, que se eu aparecer lá os milicianos, os bandidos vão dar cabo de mim. Meu próprio filho falando isso. Aí meu filho diz que eu abandonei, que eu não procurei. Quem me conhece em Jordão, quem me viu aí, quantas vezes eu tive no Jordão procurando meus filhos e minha ex-mulher impedia. A única que eu ainda conseguia ver com muita dificuldade era minha filha Ludmila, que nunca levantou a voz para mim, nunca me respondeu e nunca fez nada, porque minha filha, essa eu sempre falava para minha ex-mulher, que sempre ia puxar meu lado carismático. Mateus já ia ser bronco, mas continua sendo meu filho, independente do que seja. Perdoar? Estarei sempre perdoando. E o dia que me procurar, estarei de portas abertas e farei até uma festa para eles. Porque filho da gente nós não vemos adulto. Nós vemos criança. Infelizmente, meus filhos estão só sendo vítima desse sistema criminoso, aonde tentaram de todas as maneiras me destruir.
Tentaram trocar meu filho na maternidade de Leila Diniz, que se eu não brigasse e gritasse para o hospital todo, meu filho tinha sido trocado. Só tirei meu filho do colo depois que eu coloquei no colo da mãe dele. Logo depois vem a morte da minha mulher sem explicação, que eu não vejo como morte natural, eu vejo como assassinato. Devido a tantas coisas que eu passei no meio dessa caminhada com perseguição, porque eu fui ET, fui leão, foi dragão, foi tigre, que até bater de frente com os donos do Frei Luiz da Boiuna, onde também foi gravado parte do meu filme, em questão do que houve do assassinato do diretor, eu enfrentei todo mundo e todos fizeram uma corrente para tentar me impedir e enfrentei a todos e não tive medo de ninguém e não tenho medo de ninguém. Eu temo a Deus, que é Ele que me defende, é Ele que abre caminho. É Ele que conversa comigo, é Ele que me orienta, é Ele que me ajuda nos momentos mais difíceis, quando eu não vejo que ninguém pode fazer a não ser eu mesmo, abaixo da vontade de Deus. Aí a própria palavra de Deus diz o quê? Que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Olha quantos estão matando, olha quantos estão roubando, olha quantos estão destruindo.